Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Com grande alegria e um grande prazer que nós nos reencontramos através das lições da Escola Sabatina e agora principalmente por estar iniciando hoje um novo trimestre, agora estudando a carta de Tiago. Essa epístola de Tiago, o livro de Tiago, foi chamado por Lutero de Epístola de Palha. Veja que ele diz que era realmente uma epístola de palha porque nela não havia nada da natureza do Evangelho dentro da visão dele. Embora Lutero não a tenha retirado do cânon das Escrituras, a separava do que considerava a essência do cânon sagrado. Sua ênfase sobre as epístolas de Paulo, principalmente Romanos e Gálatas, e sua rejeição de Tiago, exceto como algo de valor devocional, influenciou um grande segmento do pensamento cristão através dos séculos. Entrando no primeiro tema, Tiago, irmãos do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, Jesus disse: "Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando." Veja que o próprio Salvador mostra que o vínculo de amizade com Ele, ou de amor com Ele, está voltado realmente em ouvirmos e obedecermos os seus ensinos. Ao abrirmos o segundo tema, Tiago, irmão de Jesus. Com relação aos Tiagos, no Novo Testamento, nós temos 4 pessoas no Novo Testamento que são chamadas Tiago. 2 estão entre os 12 discípulos. Observem em Marcos 3, 17 e 18. Há o pai de Judas, outro dos 12, mas não Judas Iscariotes. Lucas 16, 16. E um dos irmãos de Jesus, Marcos 6, 3. Desses 4, apenas o irmão de Jesus viveu o suficiente e foi destacado o bastante na igreja para ter escrito tal carta. Por isso acreditamos que foi Tiago, irmão de Jesus, quem escreveu o livro do Novo Testamento. Como filho de um carpinteiro, Mateus 13, 55, Tiago teria tido mais oportunidade educacional do que teria um camponês comum. Sua carta é um dos melhores exemplos de grego literário do Novo Testamento. Seu rico vocabulário, talento retórico e domínio do Antigo Testamento são superados apenas pelo livro de Hebreus. Agora, quando se apresenta a ideia aqui, no final do terceiro parágrafo, de que Tiago provavelmente fosse o filho mais velho, as fontes que nos levariam a crer nessa ideia, lamentavelmente, são fontes que têm apenas valor histórico e cunho católico. Jesus, segundo as evidências bíblicas, é o filho mais velho de Maria e José. Eu sugiro que vocês assistam a lição 1 do segundo trimestre de 2014, intitulada Leis no Tempo de Cristo, onde ali eu apresento um estudo profundo sobre a família sagrada, sobre a vida de José, a vida de Maria. E vocês verão que José, pelas evidências bíblicas, não eram nem um velho, nem um viúvo, como quer fazer crer
as fontes históricas, essas tradições de cunho católico, que não bate com o fundamento bíblico. Portanto, estudem essa lição, vocês aprofundarão nesse contexto. Terceiro tema, Tiago, o crente. Em 1 Coríntios 15, de 5 a 7, nós vemos uma aparição especial de Jesus a ele. Em Atos, capítulo 1, verso 14, nós vemos ele junto com a mãe de Jesus, e seus irmãos. E de forma muito interessante, temos ali a família de Jesus. Quando diz que santo em casa não faz milagre, não é bem assim, hein? Dentro da conversão isso muda tudo. Vimos ali a família de Jesus, a sua mãe e seus irmãos, orando de forma unânime, perseverando juntos com os apóstolos, aguardando a descida do Espírito Santo. E se olharmos em várias outras partes do Novo Testamento, como Atos capítulo 12, versos 16 a 17, Atos capítulo 15, 13, 14 e 19, Atos 21, 17 a 19, Gálatas 1, 18 e 19, Gálatas capítulo 2, verso 9, todos esses textos nos apresentam o inquestionável ministério de Tiago. Sabemos que Tiago foi resgatado pelo anjo por volta de 44 da era cristã, e por volta de 58 da era cristã, quando Paulo levou para os pobres de Jerusalém a coleta de diversas igrejas, os delegados de cada igreja colocaram as ofertas aos pés de Tiago. Muito interessante essa matéria. O quarto tema, Tiago e o Evangelho. Se observarmos Tiago, capítulo 1, verso 3, capítulo 2, verso 5, e de 22 a 23, e Tiago, capítulo 5, verso 15, podemos confirmar a profunda intimidade dele com os ensinos de Cristo através do Evangelho. Tiago não estava apenas escrevendo crentes, mas que ele esperava que eles tivessem certa qualidade de fé. Como veremos, o simples ato de crer é de pouco proveito. A verdadeira fé tem certas credenciais reconhecíveis. Ou seja, a verdadeira fé revela na vida e no caráter dos cristãos. Paulo trata da graça, trata da fé, da justificação pela fé, mas Tiago, ao contrário do que imaginou Lutero, ele trabalha com a escolha do cristão de maneira refinada. Ele aborda a questão da graça através da qualidade da fé. O espírito de gratidão ao praticar as obras da fé mostra o verdadeiro vínculo que o cristão tem com a verdadeira fé e com a verdadeira graça. Ao reconhecer a graça, ele é grato, e por amor e expressão de gratidão, ele cumpre com as obras do Espírito. Tiago conseguiu mostrar isso de maneira muito evidente, e nós veremos isso durante esse trimestre. O quinto tema, as 12 tribos dispersas entre as nações. Podemos observar Tiago 1, capítulo 1, Atos 11, 19 a 21, 1 Pedro 2, 9, que isso realmente foi uma abordagem muito especial de Tiago em fazer esse tipo de alusão. Como vimos, Tiago escreveu aos crentes no início da obra. A obra do Evangelho se concentrou em Jerusalém, como vimos em Lucas 24, 47. Mas como resultado da perseguição que se intensificou depois do apedrejamento de Estevão,
esses cristãos foram espalhados e a semente do Evangelho foi plantada ao longo das cidades e regiões vizinhas do Império Romano. Veja que uma solução bíblica manteve a igreja unida. Tiago citou a profecia de Amós, de que a restauração e expansão final de Israel incluiria os gentios, como vimos em Atos capítulo 15, versos 16 e 17. Decreto fundamentado nas leis mosaicas para residentes estrangeiros, como vimos nos capítulos 18 a 20 de Levíticos, Tiago se dirigiu aos seus leitores como as 12 tribos para lembrá-los de sua identidade como co-herdeiros da promessa feita a Abraão. Mas Pedro também expressa uma ideia semelhante, quando ele descreve os cristãos como nação santa, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Sexto tema, Tiago e Jesus. Podemos observar que, a partir de uma cuidadosa comparação de Tiago com os evangelhos, parece que essa carta não é dependente de nenhum deles. Em vez disso, Tiago escreveu a partir de um conhecimento íntimo e pessoal dos ensinos de Jesus, que sempre inspirou a fé em seus ouvintes e os desafiou a exercê-la. Isso pode ser notado em Tiago capítulo 1, verso 1, Tiago 1, de 9 a 11, verso 21, Tiago 3, 13 a 18 e o capítulo 4, de 6 a 10. Realmente Tiago mostrou que a relação dele com seu irmão, o nosso Salvador, foi muito mais do que uma simples relação de irmãos de sangue. A relação de Tiago com Cristo, fundamentado no que o Tiago escreveu, nós vimos que ele entendeu a missão de Cristo na terra, entendeu a verdadeira relação de Cristo, a divindade de seu irmão, entendeu a humanidade de seu irmão, entendeu a missão de seu irmão. E mais do que tudo, entendeu a sua própria missão. E nos escreveu deixando claro que verdadeiramente ele não só compreendeu, mas como praticou. E nos deixou também o exemplo de compreendermos a missão do Mestre e a nossa missão. Finalmente, o sétimo tema, os irmãos de Jesus. Os irmãos apresentavam muitas vezes a filosofia dos fariseus, batida e mofada pelo tempo, e ousavam pensar que podiam ensinar aquele que compreendia toda a verdade e entendia todos os mistérios. Condenavam francamente o que não poderiam compreender, o que não podiam compreender. Desejado a todas as nações, página 326. Meus amados, todos nós desenvolvemos conceitos que ao longo do tempo sofrem mudanças de acordo com a maturidade cristã de cada um e com a vida que cada um experimentamos. Cabe a cada um avaliar-se a si mesmo e desse baú, desse tesouro de joias que juntamos ao longo da vida, que possamos selecionar as melhores joias para a nossa jornada futura e presente. Porque aquelas joias que não deram tanto brilho, ou que nem mesmo eram joias dentro desse baú da nossa vida, possamos deixar de lado, para evitar assim que esses conceitos ou joias apagadas na verdade se tornaram preconceitos e defeitos que, ao acariciarmos, quanto mais o fazemos, mais brilho perdemos. E para ganharmos brilho, precisamos renovar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa fé, fundamentado nas Escrituras Sagradas. Essa é a ideia que Tiago apresenta em seus escritos.
Que o Senhor nos abençoe durante esse novo trimestre, que grandes lições possamos aprender e juntos caminharmos. Querido Senhor, nosso Deus que estás nos céus, muito obrigado por um leque maravilhoso de lições que tivemos no trimestre passado e agora um leque maravilhoso de novas lições, que possamos realmente mergulharmos fundo na Tua Palavra, no conhecimento do Teu reino. Prepare-nos, guarda-nos, abençoe-nos, guia-nos sob Teus cuidados. Fortaleça a nossa fé e o nosso desejo de melhor te servir. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus.